Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Segunda, dia 10 de outubro de 2022. Eis-me aqui, mais uma vez, para honra e glória ao Senhor, para testificar o quão grande, quão maravilhoso, quão tremendo é esse Deus que eu sirvo. Meus irmãos, esse final de semana foi um final de semana de uma luta tremenda, né? O inimigo tentou de todas as formas me impedir, tirar minha vida. Mas, meus irmãos, o Deus que eu sirvo, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, e não há mal nenhum que possa impedir um adorador de adorar a Deus, de um pregador de pregar a palavra de Deus. Não há. O grande obstáculo chamado pecado não separa o pregador, o adorador de Deus, não separa. O grande obstáculo chamado pecado só te separa de Deus quando você permite, quando você abre brecha e deixa Ele agir. O Senhor disse a Josué: levanta-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Josué 7, 10 e 11. Meus irmãos, Josué pelo menos chegará ao lugar certo? Desesperado com a recente derrota da nação pela pequena cidade Ai, ele e os seus anciões de Israel realizaram os rituais de arrependimento e ali permaneceram até tarde. O Senhor, porém, não ficou impressionado com o choro e a lamentação do povo. Levanta-se, ordenou Deus. O problema era o pecado. Uma vez encontrado, é necessário, meu irmão, removê-lo do acampamento, e assim o problema seria solucionado. Deus não precisava de que Josué se prostrasse em oração naquele momento. Deus queria que ele eliminasse o pecado, para que a nação pudesse avançar. Quando se ora, meu irmão, se chega ao lugar certo. Deus queria que Josué eliminasse o pecado, para que a nação pudesse avançar. Quando se ora, se chega ao lugar certo, meu irmão. Porém, isso é apenas o começo. Como parte da sua conversa com Deus, você vai ouvir suas palavras lhe falarem ao seu coração. Deus, revelará pecados que devem ser confessados, atitudes que devem ser tomadas e mudanças que devem ser feitas na sua vida. Ao ler a palavra, Deus o certificará do que você deseja que você faça. Embora seja bom persistir em ler, orar e buscar, também precisamos, meus irmãos, agir. É por isso que ele fala: levanta-se. Especialmente no que se refere ao pecado. Quando Deus lhe revela o pecado, levanta-se, confesse-o e faça as mudanças necessárias. Afinal de contas, você tem mais batalhas à frente e precisa estar preparado e santificado em Cristo Jesus. Meus irmãos, não
acarecie pecado. Sabe por quê? Porque eles te afastam de Deus. Salmos 66:18 nos diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Ei, Ele vai responder a uma oração. Se houver pecado acariciado em nossa mente, a primeira condição de Deus é que nosso coração deve ser puro. Em Isaías 1, versículo 15, Deus diz: vou esconder os meus olhos, eu não vou ouvir. O pecado em nosso coração irá fechar os ouvidos de Deus e cortar toda a comunicação com Ele. Meus irmãos, é inútil para nós orarmos quando estamos carregados, quando estamos carregando um pecado acariciado em nosso íntimo, que ainda não reconhecemos ou confessamos, por não querermos abandonar esse falso prazer. Isaías 59, no versículo 1 e 2, revela-nos: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separações entre vós, e o vosso Deus e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Guarde essa mensagem no seu coração, meu irmão, nessa segunda-feira maravilhosa, a qual o Senhor nos concedeu a chance, o privilégio de poder meditar a sua palavra. E não esqueça, meu irmão, o grande obstáculo chamado pecado te separa de Deus quando você permite, quando você abre brecha. Então, meus irmãos, fecha as lacunas, fecha as brechas, elimina todos os obstáculos para o pecado chegar a você e te impedir de você chegar a Deus. Não deixa, meu irmão, não deixa. Fecha todo obstáculo, toda brechinha que existir, feche. Converse com Deus, fale com Deus. Deus vai te revelar aonde que está essa brechinha, aonde que se encontra esse obstáculo. Ele vai te ajudar a eliminar. Mas depende de você, meu irmão. Permita que Deus haja sobre sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluias. Vamos agradecer a Deus? Vamos falar com o Senhor? Fala assim comigo, assim, ó. Senhor, sei que minhas orações não têm efeito se houver em minha vida algum pecado que não tenha confessado e do qual não tenha me arrependido, Senhor. Pai, ajuda-me, Senhor. Me ajude a revelar-me pecados que eu não consigo reconhecer, Pai. E eu sei, Pai, que se o Senhor ajudar eu a enxergar esse pecado, Pai, eu vou confessar. Confessarei, Pai. Não permitirei que haja qualquer impedimento às minhas orações. E não quero, Pai, colocar empecilhos a nada que Tu queiras fazer em minha vida, Senhor. Pai, te agradeço por estar sempre comigo, por me ajudar, por me fortalecer, por me livrar do mal, por cada dia, Pai, estar me ajudando a prosseguir nessa caminhada, Senhor. Pai, perdoa as minhas falhas, perdoa, Pai, as minhas iniquidades. Continue comigo, Pai. Oh, Pai, me ajuda a vencer o meu próprio eu. É que eu lhe peço, Pai, e lhe agradeço. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, desejo a você uma semana muito feliz, cheia de paz, cheia de vitórias, da parte do Senhor. Façamos um concerto com o nosso Pai Celestial.
Vamos eliminar, meus irmãos, do nosso meio todo tipo de pecado, pois o pecado nos afasta de Deus. Precisamos de uma reforma. O pecado suja a alma. Portanto, meu irmão, não deixamos que as sujeiras tomem conta do nosso corpo. Não permitamos que as coisas asquerosas do mundo não tornem impuros. Uma vez que a sujeira pecaminosa entra em nós, meus irmãos, passamos a viver entre coisas sujas e porcas. Estando limpos e em santidade, teremos livre acesso para se comunicarmos com o Senhor da nossa salvação. Amém, meus irmãos? Um forte abraço a todos. Que Deus os ajude, que Deus os ilumine, que Deus dê força e sabedoria, que Deus capacite e abra portas, conceda cura, misericórdia na vida de todos, em nome de Jesus. Graça e paz. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.